Amém. Esse som mora em nosso coração, né? Cada vez que a gente escuta, cada vez que a gente ouve, você tem que sentir algo, né? Nós cumprimentamos todos no precioso nome do Senhor Jesus e damos boas-vindas para junto nós passarmos esses momentos na presença do nosso Deus, meditando em Tua santa e bendita palavra, que são palavras de vida eterna. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão pela internet. Quarta-feira tivemos lá em Ubiratã, foi muito bom. Fomos e voltamos sem chuva. A chuva choveu na nossa frente e depois choveu atrás de nós. Deus é bom, né? Deus é bom. E ontem nós estivemos em Ivaiporã para o culto de Santa Ceia. Hoje à tarde estaremos em São João do Ivaí. E o irmão Anderson estará com os irmãos lá em Iretama, né? E lembrando que o irmão André Sementino comunica aos irmãos que a sua ausência é porque ele está viajando. Que Deus o abençoe, aonde quer que ele esteja. Nós vamos ler aos Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 24, uma escritura muito importante, que foi a escritura que o nosso Elias tomou para falar sobre o tema olhe. Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 24. Pigarrinho na garganta. Vamos ler. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus. Amém. Ele é o nosso intercessor. Nem também para si mesmo se oferecer, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amém. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém. Senhor Deus, damos graças ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado fé. E essa fé nos leva a assimilarmos a palavra do Senhor. E através dela, através de sua palavra, nós encontramos a sua perfeita vontade, encontramos o seu querer. Pedimos ao Senhor, Pai, se conosco nesta manhã. Acrescente as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer e fale-nos, ó Pai, fale aos nossos corações. Nós oramos pedindo a sua presença e somos muito gratos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Podeis assentar. Vamos cantar para ver se ajuda um pouquinho, né?
velho, pessoas idosas, como eu, né? Às vezes fica parecendo carro movido a álcool no tempo de frio. Vamos cantar o 143, Palavras de Vida. Repete-nas ainda outra vez, belas palavras de vida. Acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, dão sustento e guia. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Amém. Cristo a todos agora, cantem, cantem, as palavras de vida. Dai-lhes ouvidos, ó pecador, belas palavras de vida. Por amor te salva, Ele ao céu te chama. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. É Jesus o bom Salvador, belas palavras de vida. Terno e santo Consolador, belas palavras de vida. Ele é luz e vida, paz, consolo e guia. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Amém. Amém quer dizer assim seja. E na verdade são belas palavras de vida. Quando eu fizer um outro púlpito, vou fazer um pouquinho diferente. Será? Será, Alberto? Pois bem, meus amados, nós vamos neste momento dar toda a nossa atenção àquilo que Deus quer nos falar. Irmão Brana disse que Abraão estava debaixo daquela árvore quando aproximou-se dele aqueles 3 personagens. Porém, Abraão estava em oração. E quando ele viu aqueles 3 personagens se aproximando, ele disse: lá vem o meu Senhor. Não os meus senhores, mas o meu Senhor.
Irmão Brana diz: se você não estiver em oração, as bênçãos de Deus passará por você e você não perceberá. Então vamos estar em oração, ouvindo, não é, a voz de Deus, aquilo que Ele tem a nos dizer. Na mensagem pela fé, Moisés, aqui no parágrafo 44 a seguir, o profeta nos fala de algo, uma história verídica. E através deste acontecimento, nós podemos tirar um grande aproveito para nós. Ele diz que o grande evangelista Joy Sproul, um grande evangelista. E ele diz assim que esse evangelista foi convertido através do ministério do irmão Bozort, que muitos de vocês se lembram, anos atrás, do velho celeiro de glória. E ele disse que um dia estava viajando, antes do falecimento de sua amada companheira e esposa, o Sr. Sproul. Eles estavam lá em Lorraine, na França. O profeta diz: onde eu tive o privilégio de visitar o mesmo lugar, o mesmo local. E o guia estava levando-os pelos jardins e mostrando-lhes as diferentes coisas. Geralmente, quando os turistas chegam em um devido lugar para visitar aquele local, tem ali um guia para guiá-los e mostrá-los, ou mostrar-lhes as diferentes coisas que existem por ali. Muito bem, então eles estavam andando ali por aquele jardim e eles se depararam com uma certa estátua do Senhor Jesus, a crucificação. Essa estátua falava, mostrava a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Sr. Sproul estava parado, olhando para ela, olhando para aquela estátua, ele e sua esposa. E em seus corações, criticando o que o artista, o escultor, deveria ter em mente quando ele esculpiu aquela estátua em uma pedra. Então o grande evangelista com sua esposa, olhando para aquela estátua, e lá em seus corações eles estavam criticando aquilo. Estavam criticando. Pensando com eles, o que é que esse escultor tinha em sua cabeça, em sua mente, quando ele esculpiu esta estátua? Essa coisa tão feia, tão esquisita, para representar o Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição? Muito bem. Criticando o que o artista ou escultor tinha em sua mente quando ele esculpiu aquela pedra. Tal coisa de aparência horrível para representar o sofrimento e o amor e a piedade do Senhor Jesus.
Uma coisa, digamos assim, que para ele, no momento, não tinha nenhum significado. Não tinha nada para atrair sua atenção, para dizer para ele mesmo sem palavra aquilo que o escultor tinha em sua mente. Meu Deus, vamos guardando isso aí. Aquela coisa de aparência horrível para representar o sofrimento, o amor e a piedade do Senhor Jesus. E como tudo era grosseiro e de aparência reduzida. Meu Jesus. E o guia veio até o senhor Sproul e disse: Senhor, suponho que você esteja criticando esta estátua do Senhor Jesus. Como que o guia percebeu? Claro que dá para perceber. Claro que dá. A pessoa deixa transparecer o que ela está olhando e pensando sobre aquilo. Irmão Brana fala daquele carroceiro que pintou aquele quadro de um animal puxando uma carroça. E aquele quadro era para ir para a sala das críticas, e depois então era para ser apresentado numa sala de exposição, e aquele que mostrasse a melhor escultura ganharia um prêmio. Então, esse carroceiro pintou esse cavalo puxando essa carroça e ficou por ali observando, né? Aliás, o escultor, né? Aí chegou um carroceiro com aquele chicotão, né? Chamado jiboia, no ombro, e olhou para aquela escultura do cavalo puxando a carroça, quem sabe com seu chapéuzão de paia na cabeça, olhou e balançou a cabeça assim, compreende? Repugnando aquilo. Mas o escultor estava olhando. E quando ele deixou o local, que saiu, o escultor correu atrás dele. Disse: amigo, me diga uma coisa. O senhor estava olhando aquela escultura lá, o senhor balançou a cabeça e, né? O que foi que o senhor viu de errado ali? Veja que ele percebeu que o camarada repugnou aquilo. O que foi que o senhor viu de errado? Ele disse assim: olha, eu nunca vi um cavalo puxar carroça com as ventas fechadas. Mas imediatamente ele foi corrigir aquele erro. Quem sabe até ganhou o prêmio, né? Então dá para perceber, nós como seres humanos percebemos, e muito mais, o nosso Deus. Então disse: suponho que você esteja criticando a estátua do Senhor Jesus. E ele respondeu: eu estou. E ele disse: não, o guia disse: não estou nem um pouco surpreso, porque a maioria das pessoas que olham para essa estátua, que olha para isso, primeiro eles a criticam. Então o senhor Sproul argumentou, dizendo: ora, eu não consigo ver nenhuma compaixão ou inspiração em olhar para tal coisa. Então estou me perguntando por que o escultor a fez assim. Por que o escultor a fez desta maneira? Vamos lembrar que o nosso profeta disse que não há nenhuma beleza na cruz. Então o guia disse: senhor Sproul,
A estátua está bem. O escultor tinha a coisa certa em mente quando ele esculpiu essa estátua. Então a estátua está bem, mas o problema está em você. É a maneira como você está olhando para isso. E o tomou pela mão, ele e sua esposa, e o conduziu até um altar, ao pé dessa cruz, e disse: agora, senhor Spru, olhe para cima. E quando ele olhou para cima, ele disse que seu coração parecia ter falhado. Aí ele viu aquela estátua de uma outra maneira. O irmão Branham diz: qual diferença era? Ficar ali e olhar para aquilo daquele jeito, e se abaixar e olhar para aquilo do jeito que foi para ser visto. Não é olhar para aquela coisa de uma maneira, digamos assim, relaxada, como se nada estivesse acontecendo, como nós costumamos dizer: tanto faz como tanto fez. Mas olhar para aquilo do jeito que foi feito para ser olhado, do jeito que foi feito para ser visto, é diferente. Então nós lembramos que o profeta disse que há 3 coisas, esqueci a expressão dele, que há no Calvário que nós precisamos saber. Todo mundo sabe, conhece a história do Calvário. O que foi que aconteceu ali há mais de 2000 anos atrás? Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Mas, irmão Brandes, você deve olhar para o Calvário refletindo e respondendo para si mesmo: o que o Calvário significa para mim? O que o Calvário significa para mim? O que o Calvário significa para nós? O que o Calvário significa para o resto do mundo? Milhões e milhões de pessoas. A segunda coisa é: o que o Calvário fez por mim? O que o Calvário tem feito por nós? O que o Calvário tem feito para os seres humanos? E a terceira coisa é o que nós precisamos fazer por aquele dia do Calvário. Então o profeta disse assim: que diferença era ficar ali e olhar para aquilo daquele jeito, e se abaixar e olhar para aquilo do jeito que foi feito para ser visto. Ele diz: assim que Deus é. Assim que Deus é. É assim que a fé é. É a maneira como você olha para isso. Se você olhar para ela como uma espécie de Bíblia histórica, de algo que existiu nos dias passados, você nunca será capaz de obter o real valor da Bíblia. Ler a Bíblia como se ler um jornal, como se ler uma revista, como se ler um gibi. Mas ler a Bíblia entrando no espírito da palavra, ela torna-se diferente. Eu sempre gosto de
lembrar, recordar daquela história do Joãozinho. Ele estava lendo o Evangelho segundo São João, capítulo 11. E a sua mãe estava chamando, procurando por ele. Joãozinho, ô Joãozinho, onde você está? Joãozinho. E ele estava ouvindo, mas ele estava desligado da voz da mãe. Aí, de repente, ele caiu em si e disse: ô mamãe, estou aqui, o que a senhora precisa? Mas filho, estou te procurando, chamando, e você não responde. O que você está fazendo? Veja o que ele respondeu. Ele não disse: estou lendo São João 11 a respeito da ressurreição de Lázaro. Ele disse: eu estou vendo Jesus ressuscitar Lázaro. É diferente, não é? É diferente. Por isso muita gente lê a Bíblia, a mesma Bíblia que nós lemos. Pedro dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles leem isso aí, mas eles não veem nada. Mas o profeta, o irmão Brana, diz: quando você deve se ajoelhar para olhar para aquilo, para olhar para a Bíblia e olhar para aquilo que Deus quer mostrar. Você deve se ajoelhar, obedecer os mandamentos desta Bíblia e olhar para ela através dos olhos do Espírito Santo, através dos olhos da fé. Amém. Olha, eu tenho aqui a mensagem Dia da Vitória, onde o profeta disse: Deus convida o homem para olhar, tal como se alguém estivesse convidando uma pessoa para olhar para uma montanha. Olha lá aquela montanha, olha lá em cima, olha. Tem que ter algo lá naquela montanha que chamou a atenção daquela pessoa e aquela pessoa está tentando mostrar para outra. Olha lá. Deus convida o homem para olhar, mas o homem quer mostrar a si mesmo. O homem se coloca na frente, com o seu ego, com a sua maneira própria de ver aquilo, de pensar, de agir sobre aquilo. O homem está tentando olhar naquilo que Deus está tentando lhe mostrar, na base de sua própria ideia em relação a isto. O homem está tentando olhar para aquilo que Deus está desejando lhe mostrar, mas ele quer olhar para aquilo na base de sua própria ideia, seu próprio pensamento. Meu Deus, Deus está tentando mostrar algo para o homem, mas o homem deseja aceitar isto da forma que ele olha para isto. Todos querem ir para o céu. Todos sabem que Jesus foi ao Calvário e ali ele pagou o preço dos nossos pecados, mas eles não querem vir pelo caminho provido por Deus. Eles querem ir pelo caminho largo, pela própria maneira que eles pensam. Eles querem ir pelo caminho que a igreja tem provido. Não é o caminho provido por Deus, porque o caminho provido por Deus é o Senhor Jesus Cristo. E Cristo é respondam, palavra. Amém. Mas isso é um pensamento de um falso profeta. Não, isso é a Bíblia. No princípio era o verbo quer dizer palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Meu Deus, que coisa. Não depende de quem quer, né?
Então, concluindo aqui, Deus está tentando fazer o homem olhar para aquele substituto inocente lá atrás. E o homem deseja olhar para isto de sua própria maneira. É através do credo que ele crê, através daquilo que a igreja ensina. Ele não quer ver o que Deus está tentando lhe mostrar naquele substituto inocente. E, portanto, isto é o que causou o problema. Isso é o que vai fazer muita gente chorar quando for tarde demais. Então vamos olhar para o Calvário e vê-lo da maneira como ele é. Amém. E não olhar de uma maneira, digamos assim, uma maneira ligeira, não vai tomar isso ligeiramente. Mas tome isso com reverência, tome isso em espírito de oração, e você então vai ver o que Deus está desejando lhe mostrar. Na mensagem Olhe, eu até já decorei este parágrafo. Olhe, parágrafo 20, ou melhor, 123. O profeta de Deus chama a nossa atenção, dizendo agora, ouçam com atenção esta observação. Você, meu irmão, meu ouvinte, faça isso, ouça isso com atenção. Fé, ele diz, o profeta diz para nós, fé. Agora, não se esqueça de captar isso. Não se esqueça de captar isto. A fé é projetada para ver o que Deus deseja e requer. A fé de Jesus Cristo nos é dada justamente para isto, para vermos, para entendermos o que Deus deseja, o que Deus requer de cada um de nós. O profeta disse, não há conhecimento que possa fazer isso, somente a fé. Ela é projetada e concedida à raça humana para descobrir qual é a vontade de Deus. Amém. Se você toma a sua fé que você tem e não se concentra na palavra, então deixa sozinha. Em outras palavras, então você a deixa sozinha. Você tem uma fé errada. Mas quando a sua fé dada por Deus o focaliza com a palavra de Deus, você está diretamente alinhado e ajustado. Amém. E ele exclama dizendo, ó meu Deus, Deus nos ajude nesta hora, esta grande hora em que vivemos. Fé projetada para ver o que Deus quer. O que Deus quer de nós, cristãos, nesta última era, nesse restinho de tempo que nos resta, é para isso que Deus tem nos dado fé. Que Deus nos ajude nesta grande hora em que vivemos. A fé é projetada para ver o que Deus quer. Agora, como você vê isso? É através da câmera de sua palavra, sua promessa. Esta é uma revelação completa de Jesus Cristo. Amém. E então, quando a fé que está em você te foca nesta palavra, você se afasta de todas as denominações e credos e tudo mais. Você se agarra à palavra. Ontem paramos lá na beira da rodovia. Tem um vendedor de batatas.
Há meses atrás, nós paramos lá e eu di uma literatura para ele de volta à palavra original. Aí quando eu abri a porta do carro que eu desci, ele já veio encontrar. Me conheceu. Não foi nem preciso perguntar se ele tinha lido a literatura. Olha, eu li aquele livrinho que o senhor me deu, ele é diferente, hein? Ele é bem diferente. Aí ele falou, escuta, aquela referência a respeito de Jeová, aquilo lá pega a referência do Velho Testamento, onde a Bíblia fala que Deus é Jeová, e aí mostra o Novo Testamento mostrando que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Conversei com ele uns poucos minutos ali, e ele concordou com a gente. Então, amados, quando a fé que está em você te foca nesta palavra, você se afasta das denominações e credos e tudo mais. Você está focado diretamente na palavra de Deus. E Jesus disse, os céus e a terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Você está ajustado. Amém. Só precisa de um pequeno toque. Amém. Esse pequeno toque vai acontecer num destes dias. A Bíblia diz que será no abrir e fechar de olhos. Estejamos preparados. Só precisa de um pequeno toque. Oh, então essa oração voa direto para a presença de Deus, porque não há nada para impedi-la. Sim, isso é o que acontece quando você está ajustado com Deus, focado, então você está olhando para o alvo. Amém. Você não está olhando para o que alguém diz. Isso não pode acontecer, isso não pode ser assim. Você está olhando para o que você sabe que aconteceu, o que Deus fez no passado. Livrou Daniel da cova dos leões, livrou Sadraque, Misaque e Abednego daquela fornalha aquecida 7 vezes mais, de maneira que o fogo não pôde queimar nem um fio de seus cabelos. Então você olha para aquilo que você sabe que aconteceu, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olhe para o seu alvo. Você vê onde eles acertaram. E se eles acertaram naquele dia, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você acertará também. Não focalize em todos estes credos e coisas que você pode estar confundido. Volte direto para a palavra. E então confesse. Sua incredulidade e deixe Deus tomar seu Espírito Santo e direcionar sua visão diretamente para Jesus Cristo. Amém. Estamos olhando para Ele então, não para que outra pessoa diz, não para que aquele grande sabichão, não é? Estudioso diz, mas olharemos diretamente para o Senhor Jesus. Deixa eu voltar aqui na mensagem pela fé, Moisés. Cadê? No parágrafo 54, o nosso profeta disse, pela fé, cremos que algum dia glorioso, Ele nos tirará da terra. Embora voltemos a ser uma colher de cinza novamente, isso não importa.
num destes dias, um dia glorioso, ele virá e nos tirará da terra, embora voltemos a ser uma colher de cinza novamente. Agora, como provamos isso? Nós não provamos isso. Nós acreditamos nisso. Amém. Não nos é exigido provar nada, mas nos é exigido crer. E pela graça de Deus nós cremos. O mundo religioso olha para nós e eles pensam consigo mesmo: esse povo está perdendo tempo aí, né? Essa meia dúzia de pessoas, enquanto há grandes igrejas aí no centro da cidade, onde eles poderiam congregar e ter companheirismo com os demais, aonde vão as pessoas de classes melhores e etc. Mas você sabe de uma coisa: você não está perdendo nada. Você não está perdendo nada, você está ganhando tudo. Amém. Seja obediente à palavra de Deus, seja obediente ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse: se me diz Senhor, Senhor, por que não faz o que eu mando? Seja obediente e você estará ganhando tudo. Pela fé Moisés fez tal e tal. Quando jovem, olhou pela janela do palácio para os escravos. Ele viu o mesmo bando de escravos, encardidos, sujos, cheios de terra, que Faraó viu. Era o mesmo grupo de pessoas que Faraó viu olhando pela mesma janela. Faraó olhou para eles, os egípcios. Eles não eram nada além de um bando de escravos. Era para isso que serviam, apenas para serem borrões de lama humanos, para fazer tijolos e lameados para o benefício das cidades que Faraó estava construindo. Era assim que os egípcios e Faraó olhavam para os escravos. Mas Moisés, quando ele olhou para eles, era um olhar diferente. Oh, que coisa! Era um olhar diferente que Moisés tinha quando ele viu, passando pela mesma janela, os grandes poços diante deles, as lágrimas que escorriam por suas faces, os seus corpos curvados, e ele os considerava o povo de Deus. Ele não os considerava escravos, ele os considerava o povo escolhido de Deus. Amém. Então, amados irmãos, nós precisamos de Deus em tudo, mas principalmente no tocante a este assunto. Quando se trata de salvação eterna, quando se trata de arrebatamento, quando se trata de escapar da grande tribulação, nós precisamos de estar firmados na palavra, ainda que muitas coisas você não entenda, porém você precisa crer. Se é a palavra de Deus, creia. Vamos a lembrar que o profeta de Deus tem nos dito: não importa quão esquisito possa parecer para as pessoas, o que Deus tem que fazer para cumprir a sua promessa, Ele a cumprirá. Amém. Não importa quão esquisito possa parecer para mim e para você,
o que Deus tem que fazer para cumprir o que Ele tem nos prometido, Ele vai cumprir. Irmão Brana diz, enquanto vou de país em país, de nação em nação, pregando, desde que saia pelas portas deste pequeno tabernáculo, que é uma instituição interdenominacional, sem lei, senão o amor, sem livro, senão a Bíblia, sem credo, senão Cristo. Tenho tentado olhar para os filhos de Deus e para os rejeitados, como sendo o povo escolhido e eleito de Deus. Eu não pergunto se eles pertencem ao Tabernáculo Brana. Não lhes pergunto se são metodistas, ou se são presbiterianos, ou se são pentecostais, ou nazarenos, ou peregrinos da santidade. Eu só quero olhar para eles como povo de Deus e vendo seus feitos e suas ações. Pelos frutos se conhece a árvore. Que são servos do Senhor Jesus, e meu coração deseja companheirismo com eles. Não importa a origem que tenham, eu apenas anseio pelo companheirismo deles. Eu os amo, porque sei que são o povo de Deus. Amém. Agora, amados, Moisés, sendo já grande, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Agora, por quê? Porque Moisés fez a escolha pela fé. Por isso, pela fé, Moisés, sendo já grande, a fé vê o invisível, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Então, pela fé, ele fez aquela escolha. Por quê? Ele tinha em vista a recompensa. Amém. Agora, amados, vamos refrisarmos isso tudo aqui. Na mensagem As Bodas do Cordeiro, no parágrafo 53, e isso sabemos que haverá uma noiva, e você faz parte desta noiva, porque você tem crido na mensagem que precursa o seu encontro com o Senhor Jesus no dia de sua vinda. E isso sabemos que haverá uma noiva e haverá uma ceia servida nos céus. E isso é tão certo como Deus o é, porque é a sua palavra. E sabemos que aqueles que formarão aquela noiva serão a sua igreja. E eles aparecerão diante dele sem mancha ou ruga. E eles têm o material na terra agora para se prepararem. Se você notar, está escrito: ela se aprontou. Amém. Amados, nós não estamos falando aqui de salvação comum. Nós estamos falando de fazer parte da primeira ressurreição. Sem esta mensagem, não haverá arrebatamento. Com certeza. Sem esta mensagem, não haverá arrebatamento. Em outras palavras, ninguém estará no arrebatamento. Aqueles que vivem agora e estão ouvindo essas pregações, eles não estarão no arrebatamento se não creem nesta mensagem. Eles poderão ser salvos no período da grande tribulação, porém não farão parte da primeira ressurreição. Então,
irmão Branham está dizendo, está escrito, e ela se aprontou. Regozijemos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e sua esposa se aprontou. Amém, amém. Ainda nessa mesma mensagem, no parágrafo 64, ele diz, o noivo terá tudo pronto. Haverá um casamento e uma ceia. Como gostamos de pensar em sentar um ao lado do outro à mesa, apertar as mãos um do outro e lágrimas escorrendo pelo nosso rosto. E pense, ele virá e enxugará todas as lágrimas de nossos olhos e dirá, não chores, está tudo acabado agora. Entre no gozo do Senhor, que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Amém. Oh, que dia será! Que hora abençoada será esta! Quem sabe vamos olhar um para o outro e dizer, irmão, você está aqui? Irmã, você chegou? Como você chegou? Aí você vai ter que reconhecer, foi a graça de Deus que me trouxe aqui, porque eu tinha tantas falhas, eu tinha tantas fraquezas, eu não di conta de viver uma vida de santidade como um santo de parede. Eu tinha meus problemas, mas a graça me trouxe e eu estou aqui. Amém. Então, ver ele vindo, não é? Enxugar as nossas lágrimas e nos dizer estas palavras, não chore, está tudo acabado agora. Entre no gozo do Senhor, que foi preparado para você, quando? Desde a fundação do mundo. Irmão Branham diz, irmão, isso nos fará amar mais uns aos outros, não fará? Que Deus nos ajude. No parágrafo 145 desta mesma mensagem, ele terá uma noiva que não tem nenhuma ruga nela. Você tem falhas, você tem fraqueza, você é cheio de rugas aqui, mas ali não. Ali não haverá nenhuma falha, nenhuma ruga, nada disto. Ele terá uma noiva que não terá nenhuma ruga nela. Amém. Ela é totalmente lavada pelo sangue do seu próprio ser. O sangue de Deus. O sangue de Jesus Cristo era o sangue de Deus. Ela é totalmente lavada pelo sangue do seu próprio ser, está certo? E então vemos onde estamos, o casamento se preparando para acontecer. Amém, amém. Que Deus nos ajude a fazer o melhor para Ele, reconhecendo que Ele fez o melhor para nós. Ele tem dado o melhor para nós. Ele fez o melhor para nós, porque Ele mesmo desceu de sua glória, tornou-se a forma de um homem, tornou-se o nosso parente para ser o nosso Redentor, preenchendo assim os requisitos de sua própria palavra. Amém. E lá na cruz do Calvário, sendo que o salário do pecado é a morte, então Ele morreu em nosso lugar. Ele derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
E nós estamos felizes nesta manhã, desse primeiro dia da semana, porque Jesus não está morto, Ele não está na sepultura, Ele ressuscitou. Aleluia! Entre muitos que fez a promessa que eles ressuscitariam e fariam isto e fariam aquilo. Confúcio, Maomé, Buda. Porém, a morte colocou fim, ou melhor, a sepultura colocou um fim em todos eles. Mas o nosso Jesus, Ele disse: em 3 dias, derrubar esse templo, em 3 dias eu reedificarei. No 3º dia Ele ressuscitou, foi assunto ao céu. No dia de Pentecostes Ele foi derramado na forma de Espírito Santo sobre a sua igreja. Amém. E o profeta diz: o Espírito Santo está aqui na terra, procurando as sementes eleitas, as sementes predestinadas. Foi para isso que o Espírito Santo foi enviado, não para salvar pedras, etc., mas para salvar as sementes eleitas de Deus. E o profeta diz: quando o Espírito Santo desce, essa corrente de sangue, e pega o seu coração, foi isso que Ele fez conosco. Estava tão bem lá nas Assembleias de Deus, só faltava falar línguas. Irmão, fala em língua estranha, porque se você não falar, você nunca vai crescer aqui dentro da Assembleia. Nunca pode ser um pastor. Mas estava bom lá, viu? O ninho estava macio. Meu Deus! Mas o Espírito Santo veio, enganchou essa corrente de sangue no meu coração. Aleluia! E quando eu comecei a ouvir a mensagem, ia para a igreja e dizia: olha, Deus enviou um profeta, todos nós temos que ser batizados de novo no nome do Senhor Jesus. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia Sagrada. Aí eu fiquei sozinho como um pássaro raro, né? Por muito tempo. Mas Deus é Deus. Aleluia. Não importa o que Ele tenha que fazer para cumprir a sua promessa, Ele cumprirá. Então o profeta está dizendo para nós a mensagem Perfeição 99. Quando o Espírito Santo desce essa corrente de sangue e pega o seu coração, Ele te fala de uma terra melhor, Ele te fala de um lugar melhor, Ele te fala de uma cidade melhor. E então por isso você diz: este mundo não é o meu lar. Eu não sou daqui, eu estou aqui de passagem, eu estou aqui como um turista. O meu lar está lá em cima na glória. Amém. Por isso você diz: este mundo não é o meu lar. Eu estou apenas de passagem. O meu tesouro está distante no azul além. Amém. Portanto, quer venha, que vá, seja o que for, o seu coração, o meu coração, permanece centralizado em Cristo, permanece centralizado na palavra. Amém. Graças a Deus. Temos que ser muito gratos a Ele, porque nós não merecíamos e ainda não merecemos, mas graça é favor imerecido. Por isso a Bíblia diz: pela fé sois salvos, ou melhor, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não, eu sou melhor que ele, eu sou melhor que ela, nada disso. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque todos nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Pergunte para Maria Madalena:
Pergunte para a mulher samaritana. Pergunte para o ladrão da direita. Eles vão falar da graça. A graça. A graça. Bondoso Deus. Ajuda, Senhor, a nossa fé. Tira-nos do comodismo, ó Pai. Dá-nos força espiritual, dá-nos coragem, para que possamos, ó Deus, caminhar neste mundo com a nossa cabeça levantada, reconhecendo que somos filhos do Rei. Não importa se estamos como peregrinos aqui na terra, não importa se não temos nada aqui, nada de bens materiais, porém, somos herdeiros de todas as coisas. Somos herdeiros do céu e da terra, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Fica conosco, Pai. Até aqui podemos dizer Ebenezer, mas precisamos do Senhor durante a nossa caminhada, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Amém, amém.